Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam acompanhando e assistindo os vídeos que a gente está publicando, porque a ideia é que todos os dias a gente compartilhe algum artigo de lei, algum insight, algum tema que está sendo veiculado no momento, para que possa auxiliar você ou o seu negócio a entender o direito e perceber o direito de uma forma descomplicada. E no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar uma lembrança que eu tive de um episódio no início da minha carreira como advogada. Na verdade, foi o final do meu período como estagiária e início do meu período como advogada, que eu acredito que pode ser algo que sirva de insight para alguma situação que você está vivendo neste momento. E foi o seguinte: no meu final de período de faculdade, eu estagiava num local. E aí uma advogada me falou sobre uma seleção que estava ocorrendo numa empresa de auditoria, uma multinacional, e que uma advogada, que é amiga dela, comunicou que estava tendo esse processo seletivo, se tinha alguém que ela gostasse do trabalho para indicar e tal. Ela me falou desse processo seletivo e eu enviei meu currículo. Eu não tinha muito noção do que qual era a empresa, com que a empresa trabalhava, mas eu fui para o Google, pesquisar qual era aquela empresa. No primeiro momento, o meu sabotador, já me dizia que aquele não seria o meu lugar, que eu não tinha chance e tal, mas mesmo assim eu mandei o meu currículo. No primeiro momento, eu fui chamada para a seleção que iria ocorrer, e chegando lá, quando eu vi o porte da empresa, a dimensão, a estrutura, as pessoas andando, novamente o meu sabotador me disse: Jéssica, não vai dar certo. Mas imediatamente eu também já criei o bloqueio. Eu falei: não, eu já tô aqui, eu vou dar o meu melhor e eu vou ver o que é que eles querem de um profissional ou de um estagiário para estar integrando essa instituição. E assim foi. Na primeira dinâmica, eu me saí super bem e já voltei com a perspectiva do que eles esperavam de um estagiário e pretenso efetivado, para que eu pudesse aprimorar essas competências entre uma fase e outra, porque eles já tinham dado indícios que seria um processo seletivo de diversas etapas. Então, como eu vi uma possibilidade de crescimento naquela instituição, mesmo que no primeiro momento eu tivesse pensado: será que vai dar certo? Eu me joguei de cabeça, contrariei as estatísticas e fui para cima. Então, a cada fase do processo seletivo, eu voltava procurando estudar e entender um pouco mais da dinâmica da empresa, quais eram os principais processos judiciais que eram administrados, protagonizados por aquela empresa e até pelo setor jurídico daquela empresa, o ramo de atuação, o que é que eu poderia contribuir enquanto estagiária. E aí, assim, eu fui passando a cada fase, salvo engano, foram 6 ou 7 etapas, e em toda etapa eu voltava com uma certeza de que eu iria conseguir passar para a etapa adiante. Confesso que no primeiro momento eu não sabia se de fato eu conseguisse ser efetivada, mas eu fui movida pelo desafio e não parei de estudar o que queriam de mim e o que iriam me perguntar na próxima etapa do processo seletivo. E assim eu cheguei até a etapa final. Eles levaram alguns dias para comunicar quem teria ficado, e para minha grata surpresa eu acabei sendo efetivada sim, e foi uma grande alegria para mim, porque além de eu ter entrado como estagiária, eu aprendi demais a área do direito, que eu sempre fui apaixonada, que foi o direito tributário. E além disso eu fui efetivada nessa empresa, e lá eu iniciei a minha carreira. E por que eu resolvi compartilhar isso com vocês? O não a gente sempre vai ter, o não a gente já tem, é a certeza. O que a gente não pode é deixar de lutar pelo sim, porque naquele momento, por toda a visão que eu tinha da empresa, pelo porte, por ser uma multinacional, por eu não ter indicação, eu ter participado do processo seletivo como qualquer outro estudante de direito naquele momento, em minha cabeça, no primeiro momento, eu tinha tudo para não ficar. E eu poderia até não ter mandado meu currículo por acreditar que eu não iria ficar. Mas, a despeito disso, eu continuei tentando, observando o que é que eles queriam, com o que é que eles trabalhavam. E eu não parei, mesmo contrariando as estatísticas, as possibilidades. E é o que eu deixo de recado para você hoje. Mesmo que tudo indique que você não vai ficar, que você não tem chances,
não deixe de buscar, de tentar e se jogar em cada desafio que você tiver. Então essa é a minha dica de hoje, esse é o meu recado. E se você já viveu algo semelhante, não deixa de compartilhar com a gente aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de tema também, não deixe de contribuir aqui com a gente, tá bom? Te espero até o próximo vídeo.